Agora 11h45 na Módulo. Bom dia para você. Hoje no Módulo Saúde nós estamos recebendo aqui a doutora Cláudia Aparecida de Oliveira Machado, cirurgiã dentista, ela que tem um certificado em odontologia na medicina do sono pela Associação Brasileira do Sono e é também especialista em dor orofacial e disfunção temoromandibular, odontopediatra, ortopedia funcional dos maxilares e possui ainda capacitação em clínica de dor. Doutora Cláudia, seja bem-vinda à Rádio Módulo FM, prazer poder recebê-la. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui novamente para falar de um assunto tão pertinente e interessante que eu gosto muito, que é o sono. Agora, essa semana será realizada aí a Semana Nacional do Sono. O que vem a ser esta semana? Então, a Semana do Sono 2019 é um movimento promovido pela Associação Brasileira do Sono, a ABS, em todo o território nacional. O objetivo dessa semana, que está acontecendo entre 11 e 17 de março, é fornecer à população informações importantes, novidades, últimos estudos sobre o sono de todos nós. São 25 estados que estão participando, entre eles Minas Gerais, e as promoções são feitas pelas regionais de cada estado. Simpósios, palestras, caminhadas, workshops, entrevistas, para divulgar esse assunto tão importante. O slogan deste ano, todo ano tem a Semana do Sono. O slogan deste ano é dormir bem e envelhecer com saúde. É muito alusivo e muito importante. Ou seja, é importante o sono de agora para poder garantir uma qualidade durante toda a vida. O sono, a repercussão, o sono de qualidade não é só a curto prazo, e sim a longo prazo. Então, os estudos revelam que pessoas que dormem mal, por exemplo, no final, lá na frente, podem adquirir mais doenças crônicas, ou antecipar doenças, usar mais medicações. É isso aí, gente. Então, é muito importante a gente cuidar do sono. Agora, doutora, como manter um bom sono? Então, o sono de qualidade é importante, um bom sono é importante. O ritmo, a gente preocupar com o ritmo, com a qualidade e com a quantidade do sono. O ritmo. Nosso organismo, todas as funções que são realizadas são distribuídas nas 24 horas do dia, do ambiente, ritmicamente, sincronizado. Então, tem certas funções muito importantes que são realizadas no sono, como fortalecimento da imunidade, secreções de hormônios. Então, uma pessoa que não dorme bem, muitas vezes ela fica em débito com coisas importantes. Por exemplo, controle da saciedade e da fome. Então, tudo isso acontece no sono e tudo tem seus horários. Então, é importante você ter ritmo. Como assim? Ter rotina. Tá? Tem que acordar, dormir sempre no mesmo horário, assim, aproximadamente, né? Inclusive no fim de semana. É lógico, quando tem alguma festa, alguma coisa, muda um pouquinho. A quantidade. Muita gente já ouviu falar que o ideal é dormir 8 horas por noite, né? Será que é uma verdade? Olha, é o seguinte, a quantidade varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que necessitam de menos horas. O importante é fazer todas as fases do sono, e isso é individual. E essa quantidade também varia com a idade. Por exemplo, crianças de 3 a 5 anos precisam de 11, 13 horas. Adultos de 7 a 9. E já os idosos já dormem menos. Mais ou menos 6, 7 horas é o suficiente. E o sono do idoso, geralmente ele é fragmentado. Então o idoso cochila muito de dia, dorme muito cedo, acorda muito cedo. Isso não é um problema, isso é da idade mesmo. E com relação à qualidade, o ideal é que as fases do sono que alternam as fases superficiais e as fases profundas, elas aconteçam naturalmente durante toda a noite. E o que acontece com muita gente é que pula essas fases. Muita gente tem pouco sono. Então, tudo que é importante acontecer durante o sono não acontece. Agora, doutora, quais os principais distúrbios do sono? Então, os principais distúrbios do sono é a apneia obstrutiva do sono e a insônia. Tá? Os principais, assim, os mais prevalentes, todos são importantes, existem muitos distúrbios, mas os mais prevalentes.
A apneia obstrutiva do sono é a doença em que o paciente para de respirar porque ele tem um fechamento, obstrução na garganta, o ar não passa, né? Então, as vias aéreas, o tecido muscular colaba e ele tem que respirar ou dormir. Então, o que ele faz? Ele acorda. Mas esse despertar é como se fosse um micro despertar. Ele não percebe, mas o sono fica superficial. Então, essas pessoas que têm apneia, elas têm o sono fragmentado. Ou seja, elas não aprofundam nessas fases importantes que eu falei do sono, onde acontece muita restauração hormonal, metabolismo. E esse distúrbio, a apneia do sono, ele é muito prevalente. 32% da população adulta sofre de apneia. Só que muita gente não sabe que tem problema, sabe? E é mais comum em homens. E ele também idosos, 1 a cada 2 idosos sofre de apneia. Tá? E como a gente sabe que tem, quais são os principais sinais, né? Já vou adiantando assim, porque eu acho que é importante. A pessoa ronca muito à noite, tá? Ela às vezes tem paradas respiratórias. Geralmente quem relata é o parceiro. E tem o sono fragmentado, como eu falei. E por isso ela tem uma sonolência excessiva diurna. Então as pessoas falam assim: nossa, eu durmo qualquer hora, eu encosto no sofá de dia e eu durmo. Isso é bom? Não. Isso quer dizer que o seu sono não foi restaurador, que você tá precisando do seu sono, pode estar com algum problema, tá? Então, geralmente, outra coisa, nem todo mundo que ronca tem apneia. O ronco é um sinal, mas a pessoa pode ter o ronco primário também, ele só roncar e não ter o colabamento da via aérea. E aí tem tratamento também, porque o paciente precisa, às vezes o parceiro incomoda muito. E o ronco primário, olha a prevalência, 40% da população masculina tem o ronco primário. Bacana. Agora, em relação ao sono das crianças e dos adolescentes. Então, o sono das crianças, é interessante a gente relatar o seguinte: os primeiros 2 anos tem a formação do ritmo, do sincronismo biológico da criança, e aí ritmo sono e vigília nos 2 anos. Então é muito importante que os pais fiquem atentos para nessa fase ter rotina do sono. A criança tem que ter um horário para dormir, um horário para acordar, e à medida que ela vai crescendo também, tem que se preocupar com isso. E hoje em dia, infelizmente, a sociedade hoje é uma sociedade 24 horas, né? Durante a noite, eles estão pulando fases do sono. As crianças, elas ficam sempre, às vezes na internet, nos celulares, até tarde, depois acorda de manhã, tem muitos compromissos. Então, não fazem essas fases do sono, esse tempo importante do sono. Então é muito importante preocupar com isso. E às vezes os pais procuram, porque quais são as consequências de um sono não restaurador para uma criança? Déficit de memória, de aprendizado, irritabilidade, hiperatividade. Às vezes o pai procura até um médico e aí tem diagnósticos de outras doenças, sendo que às vezes o problema está no sono. Tomam remédios, tá? Então é muito importante se preocupar com a qualidade do sono da criança. E do adolescente também. O adolescente, ele também tem uma mudança de vida muito grande na fase, alteração de hormônios, mudança da vida social, eles dormem mais tarde e as escolas começam cedo. Então ele tende a diminuir a quantidade de sono, fica muito na internet. E o que acontece? Daí eles vão ter também todos esses déficits de memória, que é uma fase que eles precisam passar no vestibular, de aprender, e vão ficar irritados também. Então, assim, tem que cuidar. O adolescente, ele tem... e é outra coisa muito importante, a fase de crescimento, tanto da criança quanto do adolescente. Quando que é produzido o hormônio de crescimento? No sono profundo. Então, se não dorme bem, você pode até ter déficit estatural também. Agora, doutora Cláudia, quais são as principais dicas para se dormir bem, ter um sono tranquilo e de qualidade? Então, para ter um sono de qualidade, nós temos que tomar alguns cuidados. Já falei, questão do ritmo, né, da quantidade, da qualidade, mas o ambiente também a gente tem que preparar. Por exemplo, uma dica, a gente tem que ficar num ambiente escuro. Por que o escuro é importante? Porque para produzir o maior
excitador, estimulador do sono, que é o hormônio, o neurotransmissor melatonina. Para se produzir a melatonina, é preciso estar no escuro, tá? Então, o escuro, a ausência de luz favorece a produção da melatonina. Então, se fica claro, a televisão, aquela luz branca atrapalha, tá? Então, ambiente escuro, tranquilo, temperatura, tá? É a questão da alimentação, evitar café muito próximo da hora de dormir, se a pessoa tem às vezes tem uma tendência, tem pessoas que tomam café na hora de dormir e dormem a noite inteira, mas quem tem essa tendência tem que ter esse cuidado, né? Atividade física também é muito importante, só que para quem tem uma dificuldade, evitar fazer perto da hora do sono, tá? Também outro detalhe, principalmente com as crianças, é tentar diminuir, acalmar as crianças, né? 1 hora, 2 horas antes, diminuir as luzes já, ter atividades mais relaxantes, tá? Isso vai ajudar muito. Lembrando, gente, que o sono de má qualidade também, além da repercussão que eu falei para vocês, ainda tem consequências para a saúde, tá? Por exemplo, uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que tem apneia obstrutiva do sono, hoje está provado, os estudos provam que tem maior risco de doenças cardiovasculares, porque a falta de oxigênio, a hipóxia, né? AVCs, doenças a obesidade, por exemplo, tem mais predisposição à obesidade por causa do problema do sono. Além a questão dos acidentes, né? Dos acidentes no trânsito. Os acidentes, às vezes os caminhoneiros que passam a noite, eles ficam sonolentos. Então, uma das consequências perigosas desse sono. E esse problema do sono também, além dos distúrbios, que eu falei um pouquinho da apneia, da insônia, também tem a privação. A privação não é um distúrbio. A própria pessoa, ela diminui por questões sociais mesmo, por questões de trabalho, esses trabalhadores de turno. Tudo isso é muito prejudicial para a pessoa. Agora, quais as atividades estarão disponíveis para a população de Patrocínio, para quem queira acompanhar nesta Semana Nacional do Sono? Então, essa semana começou segunda-feira, né? Eu estou fazendo, aqui em Patrocínio, assim, o movimento é bem pequeno, né? Geralmente, a nível nacional, tem mais volume, né? São muitos profissionais envolvidos, né? Aqui em Patrocínio, o que eu tô fazendo um trabalho de formiguinha, né? Sim. Eu assim, desde segunda-feira, eu tô colocando os vídeos na internet, nas minhas páginas sociais, RC Odontologia Especializada, e no Facebook, no Instagram. Eu estou, assim, hoje, por exemplo, eu vou fazer distribuir umas cartilhas num evento que a gente está promovendo lá da Câmara da Mulher. Sábado eu vou participar de um evento lá no Parque Sabiá, em Uberlândia, que vão ter muitos profissionais, inclusive médicos também, porque hoje o profissional que trabalha com sono é multidisciplinar. Sabe? Por que o dentista fala do sono? É interessante a gente falar isso, né? Que é o médico do sono e o dentista auxilia nos tratamentos das patologias. Mas tem os fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos, de todas, otorrinos, pneumos, neuros. Então, todos estão envolvidos, porque o sono ele envolve em todas as doenças e a saúde, ele é muito importante. Então, é muito difícil hoje, eu mesma lá no meu consultório, você mesmo falou que eu trabalho com dor, a maioria dos meus pacientes que tem dor tem problema de sono. Então, ele é um precursor de muitas doenças. Então, por isso que envolve todos esses profissionais de saúde. Vale a pena as pessoas estarem prestando, então, atenção para ter uma qualidade de vida, né? Isso. E garantir a saúde através também do sono. Isso. E as pessoas, eu acho que eu estou aqui, eu acho que é importante eu ser esse instrumento de informação. Às vezes, são pequenos detalhes que vão dar uma saúde, uma qualidade melhor, né? Então as pessoas não dão valor ao sono, sabe? Então eu acho que há uma boa alimentação, a prática de exercício físico e um sono restaurador é o segredo de uma maior longevidade e uma qualidade de vida melhor. Medidas preventivas, né? Isso. Sempre muito importante. Isso. Doutora Cláudia, suas considerações finais, os seus contatos, desde já agradecendo aqui a sua presença, que muito engrandeceu aqui o Módulo Saúde, e as pessoas que estão nos acompanhando aí nas redes sociais e também ao vivo na Módulo FM.
Então, eu gostaria de agradecer esse momento, né? Apesar de rápido, mas eu acho que a intenção é passar esse recadinho, né? Dormir bem é envelhecer com saúde, gente. Não se esqueçam. Eu acho que esse slogan é muito importante. O sono da criança hoje vai repercutir na saúde dela do adulto e em qualquer fase da vida, tá? E qualquer dúvidas sobre o sono, sobre o tratamento dos distúrbios, né? Sobre a insônia, a gente não pôde falar um pouquinho por ela, porque é muito rápido o nosso tempo aqui, mas em outra oportunidade eu posso voltar, que também é muito pertinente, né? Que é um distúrbio muito prevalente. Então, assim, qualquer dúvida, eu estou lá nas minhas redes sociais, né? Instagram, Facebook, pode chamar por lá, RC Odontologia Especializada. Lembrando que tem vídeos lá nos meus canais, todos os dias eu estou colocando um que eu fiz com muito carinho, com informações mais detalhadas, e também lá na minha clínica, RC Odontologia Especializada. Nós temos uma clínica, eu e meu marido, e o telefone é 3831 3502. E eu estou à disposição para qualquer dúvida e orientações. Muito bem, no Módulo Saúde de hoje, falando sobre a Semana Nacional do Sono, recebemos a doutora Cláudia Aparecida de Oliveira Machado, cirurgiã dentista. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Dalila, um prazer. Prazer é todo nosso, voltamos a seguir no Faixa Especial. Jornal da Módulo.